Olá, estamos iniciando o nosso primeiro bloco de notícias da manhã, aqui da TV da Transparência. Hoje é quarta-feira, dia 8 de abril de 2026. Daremos início agora aos destaques desta manhã pelo jornal Folha de São Paulo. Iniciamos aqui com um assunto sobre o caso Master. Documentos da Receita indicam pagamento de 40 milhões de reais do Master a escritório de mulher do ministro Alexandre de Moraes. Do outro lado, Barça de Moraes disse que essas informações estão incorretas e foram vazadas ilicitamente, e o ministro também não comentou sobre este assunto. E dados da Receita Federal entregues à CPI do crime organizado mostram repasses mensais de 3,6 milhões de reais. E aqui também numa outra notícia, ainda sobre o caso Master, STF e PGR prevêem dilema se delação de Daniel Vorcaro implicar Toffoli e Moraes. Mendonça disse a auxiliares que rechaça pré-julgamentos, mas não vai ignorar as provas. E o ex-banqueiro negocia acordo com a Polícia Federal e Ministério Público. Temos inclusive aqui uma fala do ministro André Mendonça, que ele afirmou que juiz deve ser recatado e precisa evitar ações que comprometam a credibilidade. O ministro do Supremo pediu imparcialidade e integridade de magistrados em meio à discussão sobre o Código de Conduta para a Corte. Aqui fala também que Mendonça também fez votos pela aprovação de Jorge Messias ao Supremo e a AGU estava presente neste evento. E ainda falando sobre o caso Master, Toffoli voou em avião de empresa de Vorcaro para ir ao Taiaiá, é o que os documentos indicam. Dados da ANAC indicam 10 voos de jatinho por ministro do Supremo Tribunal Federal em 2025. E Toffoli foi procurado para comentar o assunto, mas até o momento não respondeu. Inclusive aqui nos informa também que BRB encaminha à Polícia Federal um relatório final de auditoria sobre o caso Master. O banco informou na terça, dia 7, a conclusão do trabalho feito pelo escritório Machado Maier. E o processo de compra e substituição das carteiras era foco da segunda etapa dessa apuração. Agora, mudando um pouco de assunto, já no carrossel de imagens desta quarta-feira, na Folha de São Paulo, temos aqui a primeira foto sobre chamas no Rio de Janeiro. Bombeiros combatem incêndio no velódromo do Parque Olímpico, que fica localizado na Barra da Tijuca, na zona oeste da cidade. E, felizmente, não há registro de vítimas. Falando sobre essa guerra no Irã, a Agência dos Estados Unidos lista pontos de estrangulamento vitais para o mercado de energia. E ainda temos a imagem do dia que Israel bombardeia prédio no sul do Líbano, após Estados Unidos e Irã anunciarem cessar fogo em conflito na região. E também temos aqui sobre o acampamento Terra Livre. Os indígenas fazem marcha lá em Brasília com o mote Congresso Inimigo dos Povos. E também sobre esporte, temos uma fotografia. São Paulo estreia na Sul-Americana com vitória sobre o Boston River em Montevidéu. Falando ainda sobre essa questão do conflito no Oriente Médio, Netanyahu declara que o cessar-fogo entre Estados Unidos e Irã não inclui o Líbano. Irã vê vitórias e afirma que haverá em Hormuz passagem temporária segura. E Teherã segue vida normal mesmo com ameaça, o que afirma o embaixador do Brasil. Aqui inclusive nos informa que Macron celebra a trégua entre Irã e Estados Unidos e pede a inclusão do Líbano. Agora falando sobre a política das eleições deste ano, aqui nos informa que Flávio empata com Lula no segundo turno e 51,4% dizem que podem mudar voto, aponta Meio Ideia. Outros assuntos para a política que nos informa que Valdemar diz que Bolsonaro ficará 10 anos preso se Flávio perder a eleição.
E petistas históricos enfrentam plano de Lula no Rio Grande do Sul e resistem a Juliana Brizola. Agora, na área de tecnologia, temos aqui uma matéria que fala um pouco sobre a inteligência artificial. A Anthropic diz que desenvolveu um sistema de IA poderoso demais para ser liberado ao público. Já no Congresso Nacional, voltando a falar sobre política, Lira compra jatinho de 5,7 milhões de reais em sociedade com empresário do ramo de máquinas agrícolas. Ex-presidente da Câmara e sócio dizem que essa operação foi irregular e está declarada. Falando sobre o Judiciário, julgamento sobre a eleição marca novo capítulo de fator supremo para a política do Rio de Janeiro. Supremo Tribunal Federal decide modelo de pleito para governador tampão e se presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro fica no cargo. Temos mais outros assuntos agora falando sobre São Paulo. Uma churrascaria vai transformar o galpão usado na feira do Parque da Água Branca em uma área para crianças, área Kids. A Fazenda Churrascada propõe reformar a Gatil e diz que não impactou um patrimônio tombado. Agora, falando sobre a economia, iniciamos aqui a primeira matéria falando sobre o chocolate. Entenda o projeto que muda a embalagem do chocolate e quer fim do meio amargo fake. Essa proposta vai criar uma categoria de chocolate doce e exige a porcentagem de cacau no rótulo das embalagens. Falando sobre mercado de trabalho, vagas de babás de luxo, como a de Virgínia Fonseca, exigem graduação e disponibilidade para viajar, que nos informa que caso de influenciadora expõe segmento de alto padrão no mercado de cuidados. Também temos mais um assunto para a economia, falando agora sobre energia limpa. Chinesas aproveitam tecnologia brasileira para lançarem carros híbridos flex mais rapidamente. E aplicativos ganham demais e serão enquadrados, é o que afirma o relator de lei para entregadores e motoristas. O deputado Augusto Coutinho propõe que motorista receba um piso de R$ 8,50 por entrega. Já na editoria de política da Folha de São Paulo, nesta quarta, Câmara aprova regras para transição de governos e punição para sonegação de dados. A redação final ainda será elaborada pela CCJ e depois o texto segue para votação no Senado. Também temos uma outra notícia, que o irmão de Ciro Gomes ganha cargo com um salário de R$ 52,5 mil no BNDES e irrita a ala do PT. Essa nomeação foi articulada pelo ex-ministro da Educação, Camilo Santana. Em 2021, Ivo Gomes falou que era preciso tomar cuidado com a carteira ao comentar a visita de Lula ao Ceará. E o ex-prefeito de Sobral diz que apoiará petista na eleição. Agora, na sessão Pare para Ler de hoje, temos aqui um destaque sobre astronomia. Artemis II treinou por 2 anos e até com uma lua inflável para fazer fotografias sem gravidade. Agora, no caderno de cotidiano, temos aqui o primeiro assunto para São Paulo, que terminais de ônibus ganham central de monitoramento com 170 câmeras. A concessionária afirma que a medida vai melhorar e agilizar a segurança nesses locais. Temos ainda outro assunto, que Nunes cobra de Lula decisão técnica sobre fim de contrato da Enel após a decisão da ANEEL. Caberá ao ministro Alexandre Silveira, que é do Ministério de Minas e Energia, o veredito de encerrar a concessão. Na editora internacional, temos aqui um destaque, uma crítica. Livro sobre extração de cobalto escancara a maldade e contradições da sociedade atual. Essa obra expõe trabalho predatório na República Democrática do Congo, que abastece a indústria. Em um outro assunto internacional, nesta quarta, jornalista americana sequestrada no Iraque é solta, diz o secretário de Estado dos Estados Unidos.
O grupo alinhado ao Irã prometeu libertar Shelley se ela deixasse o país. Falando sobre ciência, temos aqui um assunto que fala sobre os animais, que cientistas fazem primeiro registro de cabeçadas de cachalotes, como em Moby Dick. Golpes envolveram machos jovens e uma fêmea sem padrão de exibição sexual. Já na editoria de saúde, temos mais uma vez um destaque de hoje sobre as canetas emagrecedoras. Crianças e adolescentes podem usar as canetas? O uso indiscriminado aumenta riscos de desnutrição, pancreatite e também problemas hormonais. Agora, na capa do jornal Estado de São Paulo de hoje, desta quarta, dia 8 de abril, iniciamos aqui com a manchete do dia sobre o conflito no Oriente Médio. Trump suspende ataque, Irã aceita reabrir estreito e trégua de 2 semanas começa. O americano recua pela terceira vez em ultimato a Teherã, que libera a rota por onde passam 20% do petróleo mundial. Aqui nos informa que os Estados Unidos e Irã fecharam ontem um acordo que prevê 2 semanas de cessar-fogo. Os americanos anunciaram a interrupção imediata desses ataques e garantiram que Israel faria o mesmo. Em troca, Teherã anunciou a reabertura do Estreito de Hormuz, por onde passa 1/5 do comércio de gás e petróleo do mundo. Mediada, no caso, pelo Paquistão, essa trégua foi anunciada 2 horas antes de expirar o prazo dado por Donald Trump para exterminar uma civilização inteira se a rota comercial pelo Golfo Pérsico não fosse reaberta. Nos últimos 18 dias, o presidente dos Estados Unidos deu 4 ultimatos e recuou 3 vezes da promessa de devastar o Irã. O cessar-fogo dá mais tempo para os dois lados tentarem encerrar de forma definitiva essa guerra que começou no fim de fevereiro. Inclusive, o jornal nos traz aqui esta fotografia de jovens iranianos formando correntes humanas em frente a usinas de energia para tentar prevenir ataques dos Estados Unidos à infraestrutura do país. Agora, um outro destaque na capa de hoje, na editoria de Economia e Negócios, aqui nos informa que com o dinheiro de Joesley, a Vibraz fará mísseis para o Exército. O controlador do grupo JIF vai participar do funding organizado pelo Fundo Brasil Crédito, que é responsável pela reestruturação da empresa, que está em recuperação judicial desde o ano 2022. Outros assuntos também sobre economia. Pacote para crédito prevê o uso do FGTS e unificação de dívidas. Aqui nos explica que o objetivo é reduzir o endividamento das famílias. E o Ministério da Fazenda diz que não há data para anúncio. E em 2025, recuperação judicial bate recorde. Agro responde por 30%. Com alta da taxa de juros, 2.466 empresas pediram proteção para renegociar suas dívidas, que é o maior número desde o ano de 2012. Falando sobre política em nosso país, Alcolumbre não vai prorrogar a CPI do crime organizado, afirma o relator. Alessandro Vieira critica essa decisão que buscaria evitar desgastes em ano eleitoral. E ainda na economia, Petrobras destitui diretor após crítica de Lula a leilão do gás. Temos também aqui um assunto sobre São Paulo. A ANEEL dá início a processo de rompimento de contrato com a Enel. A concessionária diz que tem cumprido exigências e cobra critério técnico claro, estabelecido de forma imparcial. E ainda falando sobre a guerra no Oriente Médio, o jornal afirma que o líder supremo do Irã, Mujtaba Khamenei, está inconsciente. E por último, um assunto do Caderno de Cultura, falando sobre artes visuais, SP Arte abre edição de Olho nos Latinos. A feira que ocorre de hoje a domingo no pavilhão da Bienal investe para se tornar um hub artístico dessa região.
Já na capa do jornal Globo desta quarta, iniciamos também aí com assuntos sobre a trégua da guerra no Oriente Médio. Trump recua e acerta com o Irã cessar fogo de 2 semanas. Esse acordo inclui reabertura imediata de Hormuz e vem após reação global à ameaça do americano contra uma civilização inteira. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, recuou do ultimato dado ao Irã quando faltavam menos de 2 horas para o prazo e anunciou um cessar-fogo por 2 semanas, enquanto as partes negociam uma saída definitiva. Esse acordo, que foi mediado pelo Paquistão, foi confirmado logo em seguida pelo Irã. Envolve a reabertura do Estreito de Hormuz e teve ainda o aceite de Israel. Aqui nos conta também que esse desfecho foi um alívio para um dia de grande tensão, desde que Trump havia afirmado que uma civilização inteira morrerá esta noite. Essa declaração apocalíptica gerou forte reação dentro, mas também fora dos Estados Unidos. O Papa Leão XIV, inclusive, chamou essa frase de inaceitável e a ameaça foi criticada pela ONU e por aliados também, como a própria italiana Giorgia Meloni. O presidente americano foi ainda alertado de que a afirmação poderia constituir um crime de guerra e motivar até mesmo a acusação de genocídio se essa ameaça fosse posta em prática. Aqui nos informa, em um destaque, que o conflito fez o petróleo ter preço nas alturas e produção no chão. E pausa traz um alívio. E o desfecho deve reforçar a estratégia iraniana de uso geopolítico do Estreito de Hormuz. Ainda na editoria internacional, temos um assunto aqui sobre o pôr da Terra visto do espaço. Mais uma imagem admirável feita pela missão Artemis II desvela a Terra sombreada em parte pela Lua. China tem 2 satélites no lado oculto lunar para evitar apagão de comunicação, pelo qual passou a nave americana na aproximação. Como a gente pode observar aqui nesta imagem, o pôr da Terra. Falando agora sobre a política em nosso país, que são os próximos assuntos em destaque na capa de hoje, STF define hoje a sucessão no Rio. IBGE defende a eleição direta para mandato tampão. Ministros votarão se haverá eleição direta ou indireta para completar o atual mandato após a renúncia de Castro ou ainda se só haverá o pleito ordinário de outubro. E Alcolumbre decide não prorrogar prazo da CPI do crime organizado. Essa comissão terminará na terça. E o presidente da CPI, Alessandro Vieira, já havia lamentado a decisão do Supremo Tribunal Federal que desobrigou o ex-governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, de ir depor. Outro assunto falando sobre economia, programa para reduzir dívidas pode ter uso do FGTS para quitar débitos. Diferentemente do programa Desenrola, esse novo programa permitirá a participação de quem está em dia com os débitos, mas poderá trocar para linhas de crédito mais baratas. E governo federal e prefeituras se mobilizam contra a pauta bomba fiscal. Governantes agem no Congresso para barrar a PEC, que cria aposentadoria especial para agentes de saúde, com impacto nas contas públicas de 30 bilhões de reais em 10 anos. E em São Paulo, a ANEEL abre caminho para a cassação da concessão da Enel em São Paulo. A agência iniciou um processo que deve recomendar que a empresa perca a concessão do serviço de energia na Grande São Paulo. Decisão final caberá ao Ministério. Também temos mais um assunto na Editoria Brasil, dizendo que cidades endurecem regras em busca de ordenar circulação de ciclomotores. Alta de adeptos e acidentes leva capitais a acelerar a regulamentação do uso de ciclomotores e afins, mas regras adotadas variam muito de acordo com a cidade. E sobre o Rio de Janeiro, o Detran do Rio de Janeiro diz não ter como emplacar autopropelidos e pode frustrar
a regulamentação. A Prefeitura equiparou esses veículos aos ciclomotores que necessitam de licenciamento e habilitação, mas o órgão afirma que não poder fazer o serviço sem autorização do CONTRAN. Temos na editoria sobre saúde uma seguinte matéria, que o melhor e também o mais antigo amigo do homem. Um estudo de sequenciamento genético mostra que cães são mais antigos do que se pensava e domesticados antes mesmo de felinos e bovinos. E aqui, de acordo com o estudo, é uma história de mais de 15 mil anos. Agora, na capa do Correio Brasiliense, temos aqui um assunto sobre renovação inspirada em Caio Bonfim, na editoria de esportes. Na segunda reportagem da contagem regressiva para o Mundial de Marcha Atlética por Equipes, que acontecerá neste domingo, na Esplanada dos Ministérios, conheça carinhas novas como a da brasiliense Gabriela Barros, que é fã do medalhista olímpico e mundial. Já a manchete do dia, Trump desiste de aniquilar o Irã e aceita um cessar-fogo. O presidente norte-americano recua da ameaça de pôr fim a uma civilização e promete suspender ataques no Oriente Médio por 2 semanas. E o regime dos ayatollahs anuncia a abertura do Estreito de Hormuz nesse período. Já na editoria de política, perto do fim, CPI ouve Gabriel Galípolo hoje. O presidente do Banco Central confirmou presença na CPI do crime organizado, que não será prorrogada. Trabalhos deverão ser encerrados no dia 14 e, em protesto, senador Alessandro Vieira disse que o presidente da Casa, Davi Alcolumbre, prestou um desserviço. E governo avalia FGTS para os endividados e a agressão a jornalistas aumenta na internet. Também temos outro assunto sobre agilidade nas demarcações. Recém-empossado no Ministério dos Povos Indígenas, Eloy Terena pretende estimular a proteção às áreas dos povos originários e aumentar a representação nos espaços de poder. Também temos aqui mais um assunto, uma entrevista, na verdade, que aconteceu ao CB.poder. O ex-governador do Rio, Moreira Franco, criticou o Supremo dizendo o seguinte: não pode ter tantos poderes para se meter em tudo. Na economia, temos aqui mais um assunto sobre o BRB, do Socorro Extra. Especialistas analisam que banco necessitará de mais aportes para suprir prejuízos das transações com o Master. Na editoria de cidades, uma quadrilha é presa. 10 pessoas de 3 integrantes de um grupo que movimentou 150 milhões foram presas na Operação Monopólio. E ainda no caderno de cidades, o Correio Brasiliense nos traz aqui um assunto sobre o dilema dos condomínios. Para cumprir lei regulamentada em março, os moradores devem decidir se abrem as áreas internas à população ou pagam pelo uso exclusivo do espaço. Marta de Oliveira destaca a segurança do local onde ela vive. E mais um assunto para a astronomia, o nosso lar azul visto da Lua. Durante a preparação da missão Artemis II para o retorno à Terra, a NASA divulgou imagens sem precedentes, capturadas pelos 4 tripulantes da cápsula Orion. E nessas fotos históricas, o nosso planeta, entre aspas, se põe atrás de seu satélite natural. Em 24 de dezembro de 1968, o astronauta americano Bill Anders, do Apollo 8, registrou o icônico Earth's Rise, que é o nascer da Terra, como a gente observa aqui nesta fotografia. Já na capa do jornal O Povo, no início da capa, temos aqui um assunto do caderno Vida e Arte do jornal O Povo, Devorador de Estrelas. O filme apresenta aventura intimista com trama de coragem e amizade. E a manchete de hoje trata da segurança. Primeiro trimestre foi o menos violento no Ceará em 17 anos. Foram 472 homicídios
registrados nos 3 primeiros meses deste ano. Março passado também foi o mês que menos computou assassinatos em toda a série histórica. No esporte, noite de Clássico Rei, Ceará e Fortaleza tem confronto decisivo pela Copa do Nordeste e torcedores explicam clima morno nas arquibancadas. No Caderno Farol temos a Marcha da Esperança, a Associação Peter Pan, que é uma instituição que atende pacientes com câncer infanto-juvenil, celebra 30 anos com histórias de superação aqui em Fortaleza. E mais outros destaques na editoria internacional. Estados Unidos e Irã firmam acordo para suspender ataques por 2 semanas. Na economia, subsídio ao diesel custará até 38 milhões de reais ao Ceará, estima a Cefaz. Em cidades, o Super El Niño pode subir a temperatura do Ceará até 2 graus Celsius acima da média. E uma reportagem, também em destaque, conhecimento e uso de bancos digitais avançam e atingem 45% da população. Agora, na capa do Valor Econômico desta quarta-feira, temos aqui a manchete sobre empresas. Valor de fusões e aquisições cresce 30% no primeiro trimestre e alcança 15,9 bilhões de dólares. Esse volume é o maior para o período desde 2021, impulsionado por grandes operações e corrida de companhias para fechar negócio antes do período eleitoral. Um outro destaque na capa de hoje também é que nos informa que exportação de petróleo cresce 70% no mês de março. Na editoria internacional, Estados Unidos e Irã anunciam trégua de 2 semanas, condicionada à reabertura do Estreito de Hormuz. Aqui nos informa que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou um cessar-fogo bilateral de 2 semanas com o Irã, após negociações mediadas pelo Paquistão, que nos informa que os americanos suspenderam os ataques contra os iranianos, que em troca teriam concordado com a reabertura do Estreito de Hormuz. E em sua rede social, Trump afirmou ter recebido uma proposta de 10 pontos do Irã. E o presidente norte-americano afirmou o seguinte: quase todos os pontos de divergência do passado já foram acordados, mas um período de 2 semanas permitirá que o acordo seja finalizado e concluído. E ele acrescentou também que aceitou a proposta porque os Estados Unidos já teriam superado todos os objetivos militares. E segundo a Casa Branca, Israel também concordou com essa proposta. Inclusive, esse anúncio da trégua foi feito menos de 2 horas antes do prazo final que Trump havia imposto para que o Irã aceitasse um acordo. E sem isso, os Estados Unidos destruiriam pontes e usinas de energia, segundo ele. E pela manhã, Trump disse que uma civilização inteira poderia morrer na noite de ontem. Temos outros assuntos também aqui no Valor Econômico. Sanções ao Brasil são quase inevitáveis. Importante personalidade do comercial internacional, habituada a negociar com os Estados Unidos, não tem dúvida, não há chance de o Brasil escapar ileso. No caso da investigação do USTR, que é uma agência de representação comercial americana, sobre alegadas práticas comerciais abusivas. E aqui nos explica que trata do processo aberto em julho pelo governo Trump, com base na seção 301 da Lei de Comércio Americana, que permite investigar práticas de outros países em relação aos Estados Unidos. Inclusive foram listadas 6 preocupações: PIX, comércio digital e serviços de pagamento eletrônico, tarifas preferenciais a outros parceiros, aplicação fraca de leis anticorrupção, propriedade intelectual, barreira ao etanol americano e também desmatamento. Outros assuntos em destaque: governo estuda liberar FGTS para quitar dívidas.
que nos informa também que Oncoclínicas avalia cautelar contra os credores. E ainda na capa do Valor Econômico desta quarta-feira, temos aqui uma notícia que a ANEEL abre processo contra a Enel. A Agência Nacional de Energia Elétrica aprovou a abertura de processo administrativo para analisar a possibilidade de rompimento do contrato de concessão da Enel São Paulo, que é responsável por atender mais de 8 milhões de unidades consumidoras. Essa decisão final cabe ao Ministério de Minas e Energia. Aqui explica que a empresa terá o prazo de 30 dias para se manifestar. E essa medida vem na esteira de processo de fiscalização sobre a atuação da empresa em eventos climáticos severos entre 2023 e 2025, que resultaram em interrupções prolongadas no fornecimento de energia elétrica. Também temos aqui um outro destaque falando sobre a relação entre Brasil e Estados Unidos. Temos aí as aspas da secretária de Comércio Exterior, a Tatiana Prazeres, em um evento da AmCham Brasil, e ela afirmou o seguinte: o comércio com os Estados Unidos nos interessa e tem potencial, o que depende de estabilidade do ponto de vista da política tarifária. Isso faz parte do diálogo com o governo americano. Minerais críticos estão na mesa e têm um enorme potencial para a aproximação entre os dois países. Fecha aspas, afirmou a secretária de Comércio Exterior. E sobre o Oriente Médio, refinaria iraniana foi atacada horas após anúncio de cessar fogo, é o que afirma a TV estatal. Esse incêndio foi registrado na ilha de Lavan e as autoridades afirmam que não houve feridos. Israel afirma que trégua não se aplica ao Líbano e bombardeia Beirute e regiões do sul. E Macron diz que acordo deve incluir fim de ataques no país. Agora, no carrossel de imagens desta quarta, aqui no site do Jornal Globo, temos aí a imagem do fogo no Parque Olímpico. Um incêndio atingiu aí o Velódromo e Museu Olímpico no Rio de Janeiro. Ainda na editoria internacional, após ataque do Irã, vídeo mostra a explosão em Bagdá e pessoas correram em meio ao caos. Isso, inclusive, após o cessar-fogo. Temos aqui outro assunto no Rio de Janeiro, que cães farejadores da Polícia Militar encontram quase 50 toneladas de maconha em uma operação na Maré. Para a previsão do tempo, ciclone impulsiona frente fria para Rio, Minas e São Paulo. Rio Grande do Sul e Santa Catarina em alerta para ondas de 3 metros. E mais um destaque, ainda neste carrossel de imagens, ciência revela que cachorros estão conosco há pelo menos mais de 15 mil anos. Agora, falando sobre a política nacional, iniciamos aqui com o texto de Bernardo Melo Franco, Tentando Sobreviver. A explicação do deputado que passou ele passou por 4 partidos em um mês. Campeão de troca-troca, Nelsinho Padovani, escolheu sigla na última hora do prazo legal. E STF julga se a eleição para mandato tampão no Rio de Janeiro será direta ou indireta. Os ministros vão definir o futuro do pleito e alcance de decisão do TSE sobre a condenação de Cláudio Castro. Ainda falando sobre o Rio de Janeiro, a matéria aqui nos informa que grupos de pais e ruas reforçam costuras para comando da Alerj enquanto aguardam a decisão do Supremo sobre a eleição. O grupo do ex-prefeito da capital busca unidade, porém ele esbarra em impasses internos, enquanto o PL formula planos para caso Ricardo Couto continue como governador interino. Agora, na editoria internacional, também temos mais alguns destaques para esta quarta. Secretário de Defesa dos Estados Unidos diz que Irã implorou pela trégua e que as forças foram dizimadas. Pat Hegseth afirmou que os iranianos aprenderam de maneira difícil. E chefe do Estado-Maior diz que os americanos seguem de prontidão, apesar de cessar fogo. E falando, inclusive, sobre essa rota do petróleo, navios gregos e liberianos são os primeiros a atravessar o Estreito de Hormuz.
Essa movimentação ainda é limitada, só que essa travessia de embarcações marca o início da reabertura de rota vital para o comércio global de energia após o cessar-fogo. Sobre as eleições aqui em nosso país, é muito constrangedor ter um irmão e não votar nele, disse Cid Gomes sobre candidatura de Ciro ao governo do Ceará. O senador reafirmou apoio ao governador Eumano de Freitas e destacou que trabalha para que o deputado Júnior Mano seja o nome do PSB ao Senado na chapa governista. E ainda na política, temos aqui o resultado da pesquisa Meio Ideia. Flávio Bolsonaro e Lula têm empate técnico no segundo turno e Caiado marca 6,5% no primeiro. Esse levantamento é o primeiro a ser divulgado após o período de desincompatibilização. Já na área de saúde, Ozempic apresenta novo efeito colateral surpreendente, ao que revela um amplo estudo. Um estudo em larga escala sugere que os medicamentos análogos do GLP-1 podem ter benefícios inesperados para a saúde mental. Temos outros assuntos para o Rio de Janeiro. Quanto custa legalizar um ciclomotor na cidade do Rio? Um levantamento feito pelo próprio jornal Globo aponta o valor total que vai sair do bolso do consumidor. E também sobre mudanças, novas regras para veículos elétricos no Rio. Aqui nos informa que as perguntas vão desde qual tipo de veículo pode andar na ciclovia até a determinação quanto a pista tem BRs, que são faixas exclusivas aí para ônibus e táxis. Temos agora um texto do colunista Anselmo Góes. Estênio Garcia entra com notícia crime contra ex-mulher e filhas para reaver imóvel no Rio. O ator pede às autoridades policiais que a família deixe esse apartamento de Ipanema de forma imediata, sob pena de despejo coercitivo. Agora, falando sobre esportes, temos aqui uma análise do Jornal Globo, nesta editoria. Fluminense sentem favoritismo e paga por ineficácia de John Kennedy na estreia da Libertadores. Um outro assunto também em destaque: canabidiol consegue reverter danos cerebrais à doença de Alzheimer, como a perda na memória. E falando sobre a missão Artemis II, entenda por que astronautas chinesas não ficariam sem comunicação ao passar pelo lado oculto da Lua, como a missão Artemis. China tem 2 satélites na órbita lunar que evitariam o silêncio de 40 minutos da missão ao passar pelo lado oculto da Lua. E Anselmo Góes também escreve mais um texto em sua coluna nesta quarta, presidido por Romário. América do Rio de Janeiro tem penhorado a sua marca para indenizar a família de atleta mirim morto durante um treino. Esse caso está na justiça há décadas, diante da falta de recursos do clube para bancar a pena. Outros assuntos na editoria de Economia e Negócios: disputa entre Natura e Boticário se acirra e embola uma corrida por liderança de mercado. E astronautas da Apollo 10 acreditaram ter ouvido música alienígena no lado escuro da Lua. Em entrevista inédita, Suzane von Richthofen diz que sente culpa pelo estado do irmão e ela reconhece na entrevista que causou esse sofrimento a ele. Outro assunto: o juiz de São Paulo, que usou o nome inglês falso por 45 anos, admite que queria morrer José. Já o colunista Lauro Jardim escreve BTG versus Garotinho. Também temos mais um destaque, agora na editoria do Rio de Janeiro. Isso pode acabar com um sonho, é o que relata uma gestante que não sabe se irá receber um imóvel com obras paralisadas na zona sul do Rio de Janeiro. Um edifício de alto padrão, de bairros como Urca, Botafogo, Leblon e Gávea, tiveram reformas suspensas por falta de recursos.
E sobre mudanças de regra, Detran do Rio diz que só poderia emplacar veículos com autorização do Conselho Nacional de Trânsito. O decreto sobre o tráfego de ciclomotores, autopropelidos e afins ainda deixa dúvidas. E aqui nos informa que quarta-feira tem uma previsão de calorão no Rio, com máxima de 35 graus, e a ciclovia é reaberta. A previsão de pancadas de chuva de moderada a forte isoladas na cidade, que podem vir acompanhadas de raio. Temos aqui também mais outro texto do colunista Anselmo Góes. Reunião entre escolas de samba e prefeito do Rio vai tratar da ampliação do carnaval. Eduardo Cavalieri é esperado nessa quinta-feira na cidade do samba, a convite da Liesa. Mais outros assuntos para a saúde. Vacina contra a gripe reduz em até 20% o risco de morte e internações em pessoas que tiveram AVC. Também temos outro assunto, o que é a neoplasia cervical que afastou o narrador Luiz Roberto da Copa do Mundo de 2026. Esse diagnóstico foi feito em exames de rotina e o profissional ficará de fora da cobertura para se dedicar ao tratamento. Mais algumas informações sobre esportes, altitude, classificações apertadas e retrospecto fora de casa, as armadilhas para o Flamengo. Falando sobre condição física, fora da estreia na Sul-Americana, Neymar não joga um torneio internacional pelo Santos há 14 anos. E falando ainda sobre a Libertadores, ascensão meteórica, ameaças a jogadores e mudança de nome. Conheça o Cusco, o adversário do Flamengo. Também temos uma análise de home office. Renato Gaúcho vê reservas aproveitarem oportunidade em empate do Vasco. Na editoria de negócios e finanças, temos aqui um grande destaque, que petróleo despenca e bolsas sobem com força após anúncio de cessar fogo de Estados Unidos e Irã. E em crise, Correios encerra um plano de demissão voluntária com adesão de 30% do esperado. E ex-presidente do BRB quer incluir relatório em processo no Supremo Tribunal Federal e reforça pedido para prestar contas do novo depoimento. E no Valor Invest de hoje, guerra derruba bolsas, mas os analistas veem janelas para comprar Big Techs em abril. Agora, na editoria internacional, aqui do site do Globo, foi a primeira vez em 40 dias sem medo. Iranianos relatam alívio após o cessar-fogo, mas eles temem ainda uma nova escalada. E Trump diz que Estados Unidos trabalharão com o Irã para cavar urânio enterrado após os bombardeios. E o Teherã, no caso, não confirmou esse acordo. Temos também aqui outro assunto, que a CIA usou pela primeira vez uma tecnologia secreta para localizar piloto no Irã ao rastrear batimentos cardíacos, isso segundo um jornal. Temos mais outro destaque, retenção de salários, ameaças de prisão e confisco de passaportes. Os médicos cubanos são submetidos a trabalho forçado, diz a entidade. Temos também aqui outros assuntos, cavalos, cabras e agora porcos, como o Brasil se tornou referência em clonagem de animais. Do primeiro bezerro à cabra transgênica que produz proteína humana, pesquisas avançam da agropecuária à medicina. Inclusive, sobre o futebol internacional, um ex-meia holandês dispara contra Vini Júnior após derrota do Real. Ele diz que Vinícius é horrível. Agora, no Correio Brasiliense de hoje, iniciamos aqui com um assunto para o caso BRB Master, que nos informa que o BRB envia auditoria à Polícia Federal e especialistas reforçam a necessidade de aporte. Sobre o caso Master, pagamentos do Master Escritório de Mulher de Moraes chegam a 80 milhões de reais. Dados enviados à CPI do crime organizado apontam repasses milionários do Banco Master ao escritório de Viviane Barces de Moraes entre 2024 e 2025.
Falando sobre política, uma pesquisa indica empate de Lula e Flávio Bolsonaro no segundo turno. O senador aparece com 45,8% das intenções de voto, enquanto o Lula registra 45,5% na pesquisa Meio Ideia. E aqui o jornal Correio traz também o obituário em destaque no site de hoje, que morre o Neio Lúcio, o produtor cultural e criador do Concerto Cabeças. O Neio Lúcio foi criador do Concerto Cabeças, que é um projeto precursor da ocupação de espaços públicos na capital. Falando sobre esse conflito no Oriente Médio, Trump ameaça impor tarifas de 50% a países que fornecem armas ao Irã. E sobre uma operação, a Polícia Federal mira esquema de fraudes no INSS com prejuízo de 4,6 milhões de reais. E policiais civis do Distrito Federal aguardam sanção de projeto da Previdência da categoria. E aqui também nos informa que o governo estuda usar FGTS em pacote para renegociar as dívidas. Em uma reunião com ministros, Lula pediu alternativas para melhorar o endividamento, que já atinge aí 80,4% das famílias brasileiras. Temos outros assuntos sobre desenvolvimento urbano. Condomínios fechados vivem impasse. E o novo ministro afirma, na entrevista, que terra indígena cumpre função vital. Lembrando que, no caso, é o novo ministro dos povos indígenas. Meta é avançar nas demarcações e desintrusões de terras e estimular o aumento da representação dos povos nos espaços de poder. É o que explica Eloy Terena em entrevista ao Correio Brasiliense. E no Rio de Janeiro, como vimos anteriormente em outros jornais, um incêndio atingiu a cobertura do velódromo do Parque Olímpico do Rio. E no Judiciário, STJ define se feminicídio de cabo será julgado na Justiça Militar ou Comum. E no Senado, com hora para acabar, CPI ouve Galípolo nesta quarta-feira. E dando continuidade com os destaques do site do Correio Brasiliense desta quarta, temos aqui uma notícia sobre a exploração espacial. Antes do retorno, astronautas registram o pôr da Terra. Outro assunto é sobre controle externo, que o Supremo Tribunal Federal decide futuro de acordos bilionários e consensualidade do Tribunal de Contas da União. Agora, sobre meio ambiente, necrópsia de onça parda ajudará a entender a sua saúde da fauna local. O animal jovem de aproximadamente 1 ano, fêmea, com peso estimado de 20 quilos a 25, morreu após uma colisão na L4 Norte. Temos aqui mais outro destaque no caderno de cidades. Um caso de violência, uma mulher foi esfaqueada após uma briga em Santa Maria na madrugada desta quarta, dia 8 de abril. Outro assunto, falha técnica trava salários na saúde e gera pagamento duplo a aposentados. E também sobre o meio ambiente. Após polêmica com o BRB, GDF cria o Parque Distrital da Serrinha. Sobre o crime organizado, aqui nos informa que tráfico e lavagem movimentam 90 milhões de reais na estrutural. E motorista atropela e mata um pedestre na BR-060. Ainda no Distrito Federal, bebê passa por cirurgia inédita e é salva graças à ciência. E sobre golpe, criminosos se passavam por delegados e exigiam pagamentos. No serviço público, na sua hora, volta ao terraço com atendimentos noturnos. Temos também outro assunto no entorno, que a Polícia Militar de Goiás prende traficantes e encontra quase 600 porções de drogas. No Lago Paranoá, jovens se arriscam ao praticar saltos da ponte JK. E uma investigação que nos informa que a Operação Mira Grupo, que movimentou 60 milhões de reais com tráfico e lavagem.
Sobre a previsão do tempo, quarta-feira será de tempo abafado e com baixa previsão de chuvas no Distrito Federal. Sobre política, 900 mil ataques à imprensa foram registrados em 2025, segundo a ABERT. No Supremo, STF julga nesta quarta formato das eleições no Rio de Janeiro. E Lula promove sessão de cinema no Alvorada com filme sobre o SUS. E Lula se reúne também com o biógrafo Fernando Moraes no Planalto. E Câmara realiza sabatina para vaga no Tribunal de Contas da União nesta quinta-feira. Já na Editoria Brasil, maritaca presa em fios com cerol tem a sua pata amputada. Isso lá em Minas Gerais. E ainda em Minas, um casal é condenado por divulgação de vídeo íntimo de uma amiga. E o brasileiro integra a Comissão da Verdade da Espanha. Temos aqui mais um assunto para Minas Gerais. Famílias devem validar cadastro para auxílio de R$ 7,3 mil. Esse pagamento do auxílio somente será autorizado após a validação dos dados cadastrais no portal do cidadão. E sobre o crime, lavagem de dinheiro com joias, como quadrilhas usam luxo para praticar os crimes. A operação chamada Diamante de Sangue bloqueou 13 milhões de reais de organização criminosa. E entenda também como é que essas quadrilhas usam o mercado de luxo para lavar dinheiro. Nos assuntos internacionais, Trump anuncia trégua com o Irã e exige, na verdade, a reabertura de Hormuz. E criança quase é esmagada por chuva de ovos de Páscoa. Essa ação rápida e evento de Páscoa evita acidente e viraliza também nas redes sociais. Outro destaque: entregador faz uma boa ação, viraliza e ganha R$ 222 mil. E nos Estados Unidos, uma criança foi mordida por um lobo em zoológico após se aproximar de recinto. O menino de 1 ano ficou ferido na Pensilvânia, enquanto os pais estavam distraídos. Esse caso, inclusive, resultou em acusação por negligência. Em esporte, sobre o Mundial de Marcha Atlética, Gabriela Barros e Mariana Santos despontam como joias da marcha. Já no futebol, Arthur Jorge celebra a vitória e detalha mudanças em estreia. E hater de Neymar, ex-jogador inglês, é réu por agredir técnico. Também no esporte, Luiz Roberto é afastado e não narrará jogos da Copa do Mundo. Na editoria de economia, governo publica a medida provisória que prevê a subvenção para o diesel. Na tecnologia, a Anatel firma acordo para ampliar a cobertura de telefonia. Temos também aqui outro destaque, que o Banco Central impõe um sigilo de 8 anos a documentos do caso Banco Master. Na editoria de Ciência e Saúde, temos aqui a indagação nesta matéria. Artemis 2 demonstrou que podemos pousar novamente na Lua. A missão iniciou o retorno para a Terra, mostrando a perfeição quase absoluta. Mas aqui vem um questionamento. Mas será que o teste já comprova que a NASA está pronta para voltar a enviar seres humanos para a superfície lunar? E uma outra matéria também destaque, agora falando sobre medicina. Descoberta revela por que o combate ao câncer nem sempre funciona. Cientistas identificam o processo em 2 etapas que bloqueia a morte programada de células cancerígenas. Achado pode revolucionar os medicamentos oncológicos. Também na saúde, ultraprocessados ainda são associados a ideias de infância feliz, é o que afirma um estudo. Pesquisa do Unicef revela que a percepção positiva desses alimentos persiste, mesmo diante de riscos à saúde e falta de compreensão dos rótulos. Sobre a educação em carreira, temos aqui o destaque que o Centro Universitário do Distrito Federal, UDF, promove projetos de inclusão digital aos idosos.
O Centro Universitário do Distrito Federal realizará mais uma edição do Inclusão Digital 60+. Atividades acontecem às sextas, das 9h30 às 11h30 da manhã. Agora, no site de notícias da Folha de São Paulo, iniciamos aqui com a primeira matéria sobre política. É antiético o advogado custear viagens e festas a juízes, diz o Tribunal da OAB de São Paulo. O órgão afirma que conduta fere independência profissional e dignidade da advocacia. E pagamentos declarados pelo Master a escritório de Mulher de Moraes somaram 80 milhões de reais em 2 anos. Ex-secretário de Bolsonaro, Marcos Cintra, se filia ao Novo e concorrerá a deputado. Irmão de Ciro Gomes ganha cargo com um salário de R$ 52,5 mil no BNDES e irrita a ala do PT. E Flávio Bolsonaro e Lula empatam no segundo turno, é o que aponta a pesquisa Meu Ideia. Essa pesquisa é a primeira divulgada após um período de desincompatibilização. Temos também outro assunto que o governo não descarta novas medidas para frear alta dos combustíveis. Opções ainda não estão na mesa, mas os integrantes do governo não ignoram possibilidade de uma renúncia fiscal. E petistas históricos enfrentam um plano de grupo de Lula no Rio Grande do Sul e resistem a apoiar Juliana Brizola. E Valdemar diz que Bolsonaro ficará 10 anos preso se Flávio perder a reeleição. O presidente do PL admite aliança com Ciro Gomes para vencer o PT no Nordeste. E Gestão Nunes cobra de governo Lula a decisão técnica sobre o fim de contrato da Enel. A decisão de corpo técnico, na visão do prefeito, contradiz críticas do ministro de Minas e Energia. Temos também uma notícia que Lira compra um jatinho de $1 milhão em sociedade com o empresário do agro. O ex-presidente da Câmara e sócio dizem que a operação foi irregular e está declarada. E julgamento sobre eleições é um novo capítulo de fator STF na política do Rio. O Supremo decide se pleito para governador tampão será direto ou indireto e se presidente do Tribunal de Justiça do Rio permanece no cargo. Temos outro assunto que Câmara aprova regras para a transição entre governos e cria punições para a sonegação de dados. Integrantes do governo deverão facilitar a transição para o chefe de executivo eleito. E documentos da Receita indicam pagamento de 40 milhões do Master a escritório de Mulher de Moraes. E, por outro lado, aqui nos informa que Bárcio de Moraes disse que as informações estão incorretas e que foram vazadas ilicitamente. O ministro não comentou. Temos também aqui outros assuntos em destaque no site da Folha de São Paulo. Ex-ministro Moreira Franco lança livro sobre bastidores da política. O MDBista reúne em obra, Memórias da Nova República. E Flávio Bolsonaro chama rachadinha de espuma e diz que Queiroz tinha autonomia em gabinete. O senador nega envolvimento com esquema de cobrança de salários de assessores. E Caiado minimiza elo de PSD com Lula após janela partidária e diz ter palanque garantido. Pré-candidato disse ter conversado com a maioria dos deputados e que vai surpreender. E Cleitinho faz uma ofensiva para esvaziar chapa adversária e consolida a candidatura em Minas Gerais. O parlamentar declarou apoio a Marcelo Aro, nome do atual governador, para concorrer ao Senado. Entidades processam a União por monitoramento ilegal contra jornalistas no caso da ABIN paralela. As associações pedem que o Estado seja condenado a pagar indenização de 500 mil por danos morais coletivos. Agora, no site de notícias do jornal Estado de São Paulo, iniciamos aqui com um destaque que Banco Master
pagou 80,2 milhões de reais a escritório de mulher de Alexandre de Moraes em 22 meses. Esses pagamentos foram declarados pelo banco de Daniel Vorcaro à Receita Federal. Em nota, o escritório de Viviane Barsi afirma que não confirma essas informações incorretas e vazadas ilicitamente. Aqui conta também que Master contratou mulher e filho de desembargador para receber precatórios expedidos antes da hora. E o ministro do STJ, que foi evento pago pelo Master em Londres, se declara impedido em casos no banco. Outros assuntos em destaque: o que você precisa saber sobre o cessar-fogo entre os Estados Unidos e o Irã e se isso significa ser o fim da guerra. O norte-americano recua novamente de suas ameaças contra o regime iraniano e dá a Teherã uma ferramenta de poder que o país não possuía antes da guerra, que é o controle sobre o Estreito de Hormuz. Aqui fala também que Kuwait diz sofrer intensa onda de ataques do Irã. Emirados Árabes também são atingidos e a China pressionou o Irã para que aceitasse o cessar-fogo, apontam as autoridades iranianas. E Trump dá uma arma geopolítica ao Irã e enfraquece o papel dos Estados Unidos como uma potência global, é o que dizem os analistas sobre este assunto. E falando sobre o impacto nos mercados, aqui nos informa que Bovespa dispara após trégua entre Estados Unidos e Irã e renova a máxima histórica aos 193 mil pontos. E aqui vai nos informar também que Irã confirma ao Paquistão que vai participar de negociações sobre o fim da guerra com os Estados Unidos. E Trump diz que Irã não irá enriquecer urânio e ameaça taxar em 50% países que forneceram armas a Teherã. Outro assunto: como a identidade do criador do Bitcoin foi desvendada após 17 anos. Temos aqui outro assunto sobre as eleições. Lula tem 40,4% e Flávio Bolsonaro 37% em um cenário de primeiro turno. É o que mostra uma pesquisa. Uma outra matéria: Joesley Batista decide financiar a Vibraz, que vai fabricar mísseis para o Exército. Joesley Batista, o Fundo Brasil Crédito e a Vibraz não comentaram sobre este assunto. Falando sobre a criminalidade, temos aqui quais regiões têm alta de roubos e vão na contramão do restante de São Paulo. E Luiz Roberto se afasta das transmissões da Globo para tratar um tumor e fica fora da Copa. Sobre uma investigação de desvios, fiscal da Fazenda na mira da Interpol diz que não volta ao país. Projeto de vida nos Estados Unidos. E Rodrigo da Silva escreve em sua coluna: um país menor que Pernambuco tem eleição que pode redesenhar a geopolítica europeia. Agora, na seção de opinião do Estado de São Paulo, temos aqui um primeiro texto que fala que Senado tem o dever de rejeitar Messias. Indicação de Jorge Messias para o Supremo é um teste para o compromisso do Senado com a Constituição e o país. É o que escreve aqui o jornal. E também outro assunto: a delicada saúde mental das crianças. No estado de São Paulo, dispara o atendimento a crianças de 5 a 9 anos com estresse e hiperatividade. E o último texto: Lula vilaniza aplicativos. Para constrangê-los, o governo manda aplicativos de transporte e entrega detalhar o seu preço. E dando continuidade agora no Supremo Tribunal Federal, primeira matéria: STF vai decidir forma de eleição para mandato tampão de governador do Rio. O plenário vai definir se governador e vice devem ser escolhidos pela Assembleia Legislativa ou pelo voto direto dos eleitores do Estado. E decisão que determinou manutenção de auxílio às vítimas de Brumadinho é questionada no Supremo. A alegação é de que a Justiça Mineira aplicou a lei posterior ao acordo judicial firmado entre Vale e o Poder Público. E o destaque para a Rádio Justiça: discussão sobre o projeto Ferrogrão é um dos destaques.
E a associação questiona no Supremo regra sobre perícias por documentos para benefícios da Previdência Social. Peritos médicos federais alegam que análise de documentos não equivale ao exame clínico do segurado. E a STF também rejeita a ação sobre aumento de pedágio na BR-040 entre Minas Gerais e Rio. A ministra Carmen Lúcia considerou que a ação não cumpre os requisitos para ter um mérito analisado. Aqui informa também que Goiás e Tocantins suspendem processo no Supremo Tribunal Federal para estudo técnico sobre a divisa. Estados participaram de audiência de conciliação no Supremo e a ação discute titularidade da área norte do município de Cavalcante, que fica em Goiás. Temos também outro assunto que o Supremo invalidou lei do Tocantins sobre registros de imóveis rurais no estado. Para o plenário, a norma criou mecanismo de concessão de título de domínio de terras públicas sem observar procedimentos definidos pela União. Agora, na Agência Brasil de hoje, iniciamos aqui com destaque: novas regras para a mobilidade no Rio dependem de mais infraestrutura. A medida veio uma semana após o atropelamento e morte de mãe e filho que estavam em uma bicicleta elétrica por um ônibus na Tijuca, na zona norte do Rio de Janeiro. No internacional, Grécia vai proibir redes sociais a menores de 15 anos. E municípios do Tocantins são alvos de operação da Polícia Federal. E Trump anuncia a tarifa de 50% sobre países que fornecem armas ao Irã. Que informa também que preços do gás e petróleo na Europa caem após acordo de cessar fogo. E a Polícia Militar apreende 3 toneladas de drogas, fuzis e pistolas na Maré. E o incêndio, como vimos anteriormente também em outros jornais, um incêndio atingiu o velódromo do Parque Olímpico do Rio de Janeiro. O fogo já foi controlado e não houve registro de vítimas. Na área de cultura, em Brasília, artesãos indígenas veem obras como ação de resistência. O acampamento Terra Livre tem espaço reservado para a arte. E policiais militares do Rio são denunciados por desviar armas apreendidas em operações. Eles responderão pelos crimes de associação criminosa e peculato. Na economia, Rio Previdência terá de explicar ao Ministério Público do Rio de Janeiro consignados e investimentos. O fundo tem 5 dias para enviar essas informações. E proposições legislativas sobre IA favorecem controle e vigilância. Dossiê analisa a atuação parlamentar em assembleias de 5 estados. No Judiciário, STF decide se eleição para mandato tampão será direta ou indireta. Esse julgamento, inclusive, está previsto para começar às 14 horas de hoje. No esporte, Matheus Pereira decide Cruzeiro estreia da Libertadores com vitória. Temos também aqui outros assuntos, que Amado Batista e BID são incluídos em lista de trabalho escravo do Ministério do Trabalho e Emprego. Atualmente, o cadastro subiu para 613 nomes. Temos também aqui outro assunto para a política, que Câmara aprova texto que dá à ANP acesso a dados para combater as fraudes. Os deputados também aprovaram novas regras para a transição de governo. E aqui nos informa também que o Irã cessará ataques e assegura trânsito em Hormuz por 2 semanas. Negociações com os Estados Unidos começam nesta sexta, dia 10 de abril. E Câmara aprova medida provisória com novas regras para o seguro-defeso. O objetivo é evitar fraudes no pagamento do benefício. E Trump recua e aceita suspender ataques ao Irã por 2 semanas. O Irã informou que cessará ataques desde que não sofra novas ameaças. No Judiciário, Moraes homologa a redução da pena de hacker após a aprovação no Enem.
Em janeiro deste ano, Delgatti passou a cumprir pena em semiaberto. Temos também aqui sobre o caso de Brumadinho. STJ autoriza a retomada de ação contra ex-presidente da Vale. Por maioria de votos, a sexta turma derrubou a decisão do Tribunal Regional Federal da Sexta Região. E na saúde, o Memorial da Pandemia, no Rio, homenageia vítimas da Covid. O Ministério da Saúde lança um guia sobre sequelas persistentes dessa doença. Temos também aqui que o governo projeta um superávit comercial de 72,1 bilhões de dólares em 2026. A estimativa indica uma alta de 5,9% sobre resultados de 2025. Também em direitos humanos, o governo lança um protocolo para investigar crimes contra jornalistas. Essa medida assinada no Dia do Jornalista, que foi ontem, dia 7 de abril, pretende combater a impunidade. E aqui informa também que as exportações para o Oriente Médio caem 26% desde o início da guerra. Carnes e soja lideram recuo nas vendas para a região. E ainda falando sobre ontem, o Dia do Jornalista, o presidente da FINAGE afirma que jornalista não tem o que comemorar em seu dia. A categoria espera voltar, ou melhor, a categoria espera a volta da exigência de diploma para exercer a profissão. E esses foram os principais assuntos em destaque dos principais sites de notícias no nosso país. Obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Faço mais uma vez o convite para que você continue acompanhando a gente aqui na TV da Transparência. Muito obrigada e até a próxima.